Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não realizamos milagres. Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Eu quero que você preste muita atenção. Eu traria uma outra ministração agora à noite, porque foi essa a chamada aí dos irmãos do Comunicação, para vocês que acompanham a igreja pelas plataformas digitais. Na verdade, nós falaríamos de algo que está contextualizado nesta ministração. O título da ministração é Relacionamento Estagnado, e ele é meio que um complemento disso aqui. E esta ministração, ela é uma resposta para aquilo que foi falado domingo passado. Quantos estavam aqui domingo passado? Amém? Glória a Deus. Amém? Nós falávamos aqui de um perigo que ronda as pessoas que estão na igreja, que é o esfriamento espiritual. Nós usamos o termo desviar com frequência. Sabe, querido, eu tenho 36 anos de vida, um pouquinho mais de 36, porque eu acho que é até errado, né? A gente completa um ano quando faz 12 meses de nascimento. Mas eu não tenho vida depois que eu nasci, eu tenho vida depois da concepção da minha mãe. Então, quando eu nasci, eu já tinha 9 meses de vida. Então 9 mais 12 é igual a 21. Então eu não deveria completar um ano de vida, eu deveria completar 21 meses de vida. Que loucura, e olha que eu nem uso maconha, viu, irmãos? Mas eu não tenho razão no que eu estou falando? Não tem? Não é verdade? Então eu tenho mais de 36. De vida, de nascimento são 35. Faz sentido? Ou não? Você teve vida quando você nasceu? Ah, não tinha nada lá. Já tinha vida, você não se mexia na barriga da sua mãe? A menos que você foi feito, sei lá, que você seja um ciborgue. Mas faz sentido, não faz? Um aninho a mais, 9 meses a mais aí na sua conta, viu? Para alguns já não fazem nem mais diferença, né, irmão? Se é 50, se é 70, se é 80, já está perto de morrer mesmo, né, irmão? O pessimismo toma conta. Enfim, mas nesse longo aí, desses anos de vida aí, eu passei boa parte dentro da igreja. Irmãos, e como eu percebo que pessoas que gastaram a vida dentro da igreja, eu fico me perguntando, agora mesmo, eu subi aqui no altar me perguntando, o que leva uma pessoa que a vida inteira ministrou, pregou, cantou, foi pastor, foi isso, foi aquilo, cair num pecado? O que faz uma pessoa? Ela teve tanta exposição de ministração, de palavras, de tanta coisa, você fala, por que o caráter dessa pessoa não se solidificou nem um pouquinho para ela se manter fiel ao regimento cristão? Sabe, querido, de repente essa ministração agora à noite, ela é uma resposta para isso. Lembra quando foi ministrado aqui na igreja que a gente corre o risco de estar se movendo em algo que Deus não está presente? Pois é, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas para ministrar isso aqui agora, eu preciso relembrar da ministração do domingo passado. Então você deve se lembrar, o texto foi enfático, incisivo, quem é o próximo. E aí a gente fez uma reflexão aqui de quem no meio de nós é o próximo a se desviar. Então, você já deve dar um sorriso para quem está ao teu lado e falar, ufa, irmão, ainda bem que você veio hoje, né? Eu pensei que era você, pecadorzão. Eu pensei, essa carinha de pecador que você tem, eu achei que não vai vir nem na igreja. E veio, olha lá, está firme. Vamos lá, dá um sorriso para quem está ao teu lado e diga, aguentou mais uma semana, irmão, nossa.
Mas aí que está o grande erro, irmãos. Por que o grande erro está aí? Porque nós intitulamos que a pessoa desviada, quem é? A pessoa desviada é o cara que foi lá para o mundão. Vamos usar uma língua aqui de crente, porque eu estou percebendo aqui que a maioria de vocês são crentes, vocês têm cara de crente. Olha o coque na cabeça, né? Vocês têm cara de crente. Então as pessoas vão dizer: o irmão que desviou, é aquele que estava lá no carnaval, é aquele lá que estava pulando no funk, sabe essas coisas? Que está usando entorpecentes, drogas, álcool, esse aí desviou. Olha a roupa que ele usa, olha a forma que ele fala, ele desviou. Mas a pergunta é: será mesmo que são só estas pessoas que para Deus estão desviadas? Por quê, pastor? Porque ao ler esse texto aqui, tudo indica que não. Porque o texto está apontando para um final. É um episódio que acontecerá na eternidade. E algumas pessoas estão chegando até Deus, até Jesus, que está na posição de juiz, estão reivindicando o seu direito à entrada na eternidade. Por quê? Porque elas estão, digamos que, usando como base o recurso da defesa destas pessoas. Você viu como eu falei igual advogado? O objeto de defesa deles é embasado onde? No movimento que elas desenvolveram dentro da religião enquanto elas estavam vivas. Elas vão dizer: não, eu não posso ficar de fora da eternidade, eu não posso ficar de fora do céu, porque eu era religioso. Vamos lá, olha as coisas que eu fazia: eu ajudava na igreja, eu servia os irmãos, eu estava em comunhão, eu pregava, eu expulsava demônios. Tá achando que expulsar demônios é fácil? Dá só um momentadinho no meu PA, mas é coisa assim de um gole. Ai, deu. Tá achando que é fácil expulsar demônios? Alguém já expulsou demônio? Tem um monte de Constantino aqui, né, irmão? Mas é difícil. Júnior, você já expulsou? Você tem que pegar aqui, jogar para cá e jogar para lá e puxa, e põe 2 para frente, 2 para trás e tal. Quando você consegue encaixar o fatality, ele sai. Mas não é fácil. Não é fácil não. No botão analógico é mais fácil, né? Porque é difícil. E os caras estão dizendo aqui, expulsei demônios. Estão dizendo que fizeram muitos milagres. Alguém já realizou algum milagre aqui? Tem algum filho na fé do apóstolo Valdemir de Santiago aqui, que faz uns milagres de vez em quando? Eu não posso falar por você, mas eu falo por mim. Não é todo dia que acontece milagres não, irmão. Outro dia eu estava com uma dor de cabeça e eu falei: sai! Sai! Jesus, sai! Não saiu. Aí eu tive que tomar o Dorflex. Aí saiu. Aí sai, graças a Deus. Então nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de gente que parece aqui, irmão, é que era um cara do meio. Era um cara realmente que transpirava, que vivia igreja. Mas quando ele chega lá no céu, Jesus fala: não, você era desviado, eu não te conheço. Por que desviado, irmãos? Você tem que entender por que a igreja fala desviado. Porque sai do caminho. E a gente tem uma concepção que o caminho é Cristo. E aí esse cara chega e ele fala: não, você não está no caminho, eu não te conheço, você é um desviado. Eu falo: não é possível. Olhe para o meu histórico religioso. Irmãos, nós precisamos, se a gente acendeu um sinal de alerta domingo passado, acho que o sinal de alerta que a gente acendeu ainda precisa se tornar um farol. Um farol, irmãos. Porque o grande problema, queridos, hoje é justamente isso. É nós acharmos que o diabo, ele quer, vamos dizer, o diabo e o mundo.
Satanás quer que a gente, você acha que Satanás quer que você caia? Você tem até amigos, não tem? Que foi para a bebida, foi para o álcool, está no mundo de fornicação, de adultério, de prostituição, e aí você acha que Satanás quer tentar você a mesma coisa nisso. Eu vou dizer para você, embasado no que a Bíblia fala, não é uma coisa da minha cabeça, eu vou dizer para você que esse não é o maior objetivo do diabo, porque ele sabe que se você cair de hoje para amanhã e realmente ir para o mundo de destruição, vai ter algo presente dentro de você. E o que é que vai ter presente dentro de você? Saudade. E você vai ficar falando, da minha época, eu era feliz, e eu estava de pé, e eu tinha uma vida com Jesus. E o problema desta saudade, no caso, para o diabo, é que mais cedo ou mais tarde, essa saudade vai te impulsionar ao arrependimento, e você vai falar, eu quero voltar. Foi isso que aconteceu com o jovem pródigo. O jovem pródigo se lascou na parábola de Jesus, e por se lascar ele falou, preciso voltar para algum lugar. Mas repare que tinha um filho que não tinha perdido tudo, mas era insatisfeito. E Jesus ele quer chamar a atenção para a insatisfação de um filho que aparentemente não era desviado, mas não se comportava como filho, estava dentro de casa. Irmão, aqui nós vamos ter que encarar a dura realidade de entender que para te desviar, não necessariamente o diabo quer que você saia da igreja, que você deixe de praticar a sua religiosidade, que você deixe de ouvir hinos ao Senhor, louvores, até ler a Bíblia, e até se identificar para as pessoas como cristão. Eu disse aqui de manhã, às vezes Satanás ele quer esfriar você espiritualmente, mas manter a faixinha de Jesus na sua testa, porque ele sabe que se ele conseguir matar não a sua religião, mas matar Cristo dentro de você, então ele mata Cristo dentro de você, mas você continua ativo na sua religiosidade. Ele sabe que por esse caminho é mais difícil você se arrepender. Por quê? Porque você não pode se arrepender de algo que você acha que não está errado. Você não pode se arrepender de algo que você julga. Como é que eu posso voltar para Jesus sendo que eu não saí? Como é que eu posso me arrepender e voltar, me consertar com Cristo, sendo que eu estou praticando a religiosidade como pede a cartilha, como pede aparentemente a conduta de todos? Então esta tem sido a tática dele, e essa tática tem funcionado muito bem. Ela funcionou na Europa nos últimos 400 anos, ela funcionou muito bem na Europa nos últimos 100 anos, e ela está funcionando muito bem em nossa realidade. Irmãos, veja como cresce, é um absurdo. Eu não estou aqui para propagar o pecado de ninguém, irmãos. Eu não sou pregador do caos, que eu quero ficar falando da vida dos outros, mas eu tenho que abordar sobre isso, a fim de que pelo menos uma pessoa seja edificada por isso. Mas veja a quantidade de cantores gospel nós temos, que passaram por adultério, problemas sérios de drogas, problemas sérios de caráter, e em virtude de um carisma, em virtude de uma popularidade, não foram tratados e curados, e estão aí representando supostamente o povo de Deus. Pastores que passaram por 1, 2, 3, 4 casamentos estão à frente de um rebanho. Igrejas que estão completamente abarrotadas de pessoas. Nossa igreja se inclui nisso, mesmo sendo uma pequenininha igreja. Mas pessoas que vão aparentemente convivendo com Cristo, mas carregando sérios problemas de caráter, do qual Cristo não conseguiu tratar ainda. Irmão, veja como a gente, sabe, cara, quando eu vejo um humanista falando que o ser humano é bom, me dá uma tristeza tão grande, porque não tem nada de bom no homem. A gente está aqui num ambiente cristão, irmão, para eu daqui a pouco me chatear com alguém, virar a cara e passar uma semana emburrado, com o pecado da mágoa e dos ressentimentos correndo no meu interior, é muito fácil. Por isso a gente falou semana passada que para se manter de pé é só no apoio do Espírito Santo. E o grande problema é quando nós não percebemos isto. O grande problema é quando nós não percebemos isso, e Satanás começa a cumprir o seu propósito de nos desviar. Mas ele não nos tirou da igreja, de esfriar a nossa fé, mas ele não nos tirou da igreja. E eu não comecei ontem, irmãos. Já tem um tempo que eu tenho observado pessoas que perderam completamente o prazer
Aquelas que cantavam não cantam mais para Jesus, não edificam mais a igreja através do seu louvor. Aqueles que dirigiam comunidades, células, pontos de pregação não querem mais. Cada vez mais é difícil você arrumar um missionário. Não estou dizendo nem arrumar um missionário para poder pregar na África, um missionário para pregar aqui do lado direito. Mas nós não aceitamos dizer que nós estamos desviados. Nós batemos no peito para dizer que somos cristãos. E aqui, queridos, só Cristo é quem pode determinar de fato se de fato nós estamos no caminho ou se Ele está conseguindo roubar de nós a essência de estar nesse caminho. Se você observar, querido, Gênesis capítulo 2, na queda 3, a criação do homem e a queda, observa o tipo de diálogo que Satanás tem com Eva e com Adão. Repare que em nenhum momento ele chegou assim e disse: ó, se vocês comerem desse fruto, vocês serão inimigos de Deus. Ele não disse isso. Ele só disse: você vai ser como Deus. Não pense você, irmão, que quando a palavra falou aqui semana passada, quem é o próximo desviado, eu acho que na mentalidade de todo mundo, inclusive na minha, a gente já mirou o quê? O cara que tem impulso para as drogas, nas drogas. A moça que tem impulso para homem, perdida nas mãos de homens. O de mulher, perdido na mão de mulher. O de ganância, dinheiro, materialismo, perdido nas mãos disso. O que tem problemas emocionais, perdido nas mãos disso. Por aí vai. Mas eu acho que o alerta a ser aceso em nossos corações é da possibilidade de nós deixarmos de ser cristãos, nos envolvendo com a religião cristã. Eu me envolvo muito com o suposto amor de Cristo, mas ele não envolve mais o meu interior. Eu me envolvo muito com o cristianismo e com os artifícios, as alegorias do cristianismo, cada simbolismo, eu me envolvo muito, mas ele já não envolve mais o meu interior. Eu me envolvo muito com a questão da igreja, mas dentro de mim eu sei que eu não sou igreja. Eu acho que não há pior e melhor pecador, não há pior e melhor desviado, mas se tem um desviado que a gente pode qualificá-lo como um caso grave e sério, é esse. É aquele que no seu interior ele sabe o quão distante ele está de Cristo, mas que no seu exterior ele se envolve com todo o cenário e com todos os movimentos da religião. Olha o texto, querido. Repare que Cristo, Ele não está procurando pessoas que se envolveram com a religião ou com o trabalho. Ele está procurando pessoas do qual Ele conhecia e do qual elas também o conheciam. Por isso o título desta ministração é Igreja dentro da Igreja. Conversava com uma irmã aqui da igreja, que mudou, não está mais aqui, e é uma irmã maravilhosa. Sempre que é uma amiga, na verdade, que eu tenho, sempre que eu converso com ela, com as filhas, é o tipo de pessoa assim que acrescenta muito. Eu lembro que um dia ela foi na minha casa, pouquíssimas pessoas já fizeram isso, e ela bateu na minha casa, estava até dormindo, tomei um susto de manhãzinha. Ela falou: pastor, viemos aqui orar pelo Senhor. É uma irmã que sempre quando eu estou em oração, eu choro muito pela vida dela, pela amizade que a gente construiu, embora não esteja mais aqui, mas está no meu coração. E o dia que ela foi lá em casa, vamos orar, e ela começou a orar, irmãos. E quando eu estou recebendo ali a oração, já tinha ido quase uns 20 minutos de oração, já estava até cansando, já tanto que a irmã orava. Eu, amém. E ela, não, mais aqui, Espírito Santo, eu, amém. Que irmã maravilhosa. E ela começou a compartilhar comigo, e as duas expressões que ela usou, que é a igreja dentro da igreja e relacionamento estagnado, foram dois conteúdos muito fortes que Jesus falou comigo. Eu falei: meu Deus, eu preciso meditar nisso aí. Eu dirigindo, tomando banho, depois aqui na igreja, lendo a Bíblia, tendo o tempo que eu tive, eu fui meditando bastante sobre isso, e essas duas palavras foram queimando muito no meu coração. E quando a gente fala de igreja dentro da igreja, irmãos, quando ela ministrou meu coração de igreja dentro da igreja,
veio ao meu coração o que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos, e no versículo 27 de Romanos 9, versículo 27 e versículo 28, ele vai dizer assim, ó: também Isaías proclama em relação a Israel: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o que, queridos? Pode falar mais alto, irmãos. O remanescente é quem será salvo, porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. Aí o irmão que já entende de Bíblia fala: beleza, mas Isaías proclamou isso referente ao povo judeu. Será? Vamos ver se era só o povo judeu realmente. Lê versículo 22. Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas a riqueza da sua glória para os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a sua glória. Quero dizer, a nós próprios, a quem convocou não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Então ele está falando de convocação, ele está falando de convocação e de destruição para dois tipos de pessoas, tanto os judeus quanto os gentios, ou seja, aqueles da linhagem de Abraão, quanto aqueles que dizem: eu não tenho nada a ver com a ascendência judaica. Beleza. Como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Vai ficar mais claro agora no capítulo 11. Olha o capítulo 11. Olha o capítulo 11, versículo 18. Não te vanglorieis contra esses ramos, porém se o fizeres, recorda-te, pois que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz que sustenta a ti. Então vós direis: os ramos foram cortados para que fôssemos enxertados. É verdade. Entretanto eles foram podados por causa da incredulidade, porém tu que permanece firmes pela fé. Olha aí, cuidado com a vaidade, por isso você tem que temer. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e severidade de Deus: severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças, olha a condição, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, a parte que a gente não gosta de ler, né? Do contrário também tu serás excluído. Então quando Jesus está dizendo de pessoas que expulsaram demônios, curaram enfermos e fizeram acontecer literalmente no campo da religião, não são apenas judeus, são judeus e gentios. Ou seja, é judeu e a igreja. Somos nós, irmãos. Então está falando de inclusão tanto para judeus quanto para gentios. Só que está falando de exclusão tanto para judeus quanto para gentios. E é importante que a palavra-chave aqui é a palavra remanescente. Há um remanescente do qual Deus está procurando. Jesus disse em João capítulo 4: chegará o dia que o Pai procurará os verdadeiros adoradores. Repare que se existem verdadeiros adoradores, é porque existem só adoradores. E ele não está dizendo: o Pai procurará os adoradores. Quem estiver adorando, ele está querendo saber se há verdade na adoração que eles fazem, se além deles serem igreja, eles são também remanescentes. Além deles serem judeus, eles também são remanescentes. Além deles praticarem a religião, eu quero saber se eles praticam a remanescência dentro desta religião, se eles são igreja dentro de igreja, se eles são os verdadeiros que eu procuro. Então nós temos uma instituição, e dentro desta instituição nós temos a igreja. Por isso a igreja dentro da igreja, ou seja, é o fiel dentro de um povo que aparentemente é fiel, mas que nem todos são fiéis.
Então, quando nós falamos de desviar aqui, irmãos, não é para você se contentar em saber que você não saiu da igreja, se contentar que você continua dizendo que é de Deus para todo mundo. A questão aqui é se Deus encontra verdade em nós, se Ele realmente nos conhece. Aqui é muito mais profundo, irmãos, sabe? Por isso a gente precisa tomar até cuidado. Outro dia eu precisei chamar a atenção de um amigo, ele até parou de falar comigo, então não deve ser amigo, mas o cara só faz comentário forte e pejorativo referente a movimentos pentecostais e neopentecostais. Outro dia um deles até colocou lá, marcha para Jesus, que porcaria, não tinha nada para Jesus lá. Será que não tinha uma pessoa lá, irmão, que é mais santo que você? Você acha que você é mais santo do que 3 milhões de pessoas? Só porque ele estava lá, e se ele estiver lá na ignorância? E dentro da ignorância dele ele for fiel a Deus, só porque ele não tem a mesma disposição teológica que você? Eu arrisco ainda mais, irmãos. Tem irmão que não gosta que eu falo isso não. Eu nem deveria falar isso, porque senão eu estou sendo pejorativo com o outro lado. Mas no céu vai entrar muito católico, e muita gente que se envolveu com a igreja reformada não vão entrar, que entendiam tudo sobre eleição e predestinação e não vão entrar. Porque você acha que lá não tem pessoas que podem ser salvas? E se limita a isso, irmão, na confissão do nome do Senhor Jesus e a fidelidade ao cristianismo. Não vou falar de todas as religiões não, porque eu não vou falar de ecumenismo aqui, porque aí eu estaria errado. Mas eu falei para esse meu amigo, falei, peraí, você critica demais, cara. E eu vou ser bem sincero para você, eu vejo mais Deus em algumas pessoas que estão no movimento pentecostal, neopentecostal, do que em você, que entende tanto da Bíblia. Você não pode falar assim porque você não me conhece. Eu não estou falando do teu interior, estou falando só do fruto que eu vejo da sua árvore. Imagine o resto. Aí Jesus que te julgue. Eu sou pecador realmente, então você não pode julgar o outro pecador se você também é. A Bíblia fala sobre isso. Você que julga os outros, deveria estar julgando a si mesmo, porque os seus pecados é pior do que o deles. Então nós precisamos entender, irmão, que Ele está procurando fidelidade naqueles que adoram. Davi vai dizer lá que ele estava à procura dos fiéis da terra, ele estava à procura dos fiéis que poderiam adorar com ele a Deus. E Davi é a figura, a representação do Velho Testamento de Cristo. Por isso que quando você ouvir falando que Jesus procurará os fiéis da terra, entenda que aquilo era um texto em Salmos falado de Davi, que procurava homens fiéis para adorar com ele Yahvé. Mas essa é a figura, é a representação de Cristo, que vai procurar o remanescente, seja onde ele estiver. Seja ele estando na igreja reformada, igreja pentecostal, nem neopentecostal, seja ele estando na batista, seja ele estando, sei lá, na tradicional, não importa, seja ele judeu, seja ele gentil. Deus, Ele quer procurar um povo que é fiel, que é igreja dentro da instituição, que é igreja dentro da igreja. E aí por que nós temos que acender o sinal de alerta? Porque aí nós precisamos julgar a nós mesmos, porque além de Deus ninguém mais tem essa capacidade de saber se nós somos igreja dentro da igreja. E se não formos, irmãos, nos reposicionarmos a fim de que sejamos essa igreja do qual Ele vai procurar, essa igreja dentro da igreja. E aí o nosso maior desafio, irmãos, tem sido falar de cristianismo para cristãos, de amor para as pessoas que dizem se mover em amor, de perdão para as pessoas que falam de perdão a todo momento. E aí repara, irmãos, como isso fica muito claro, como a gente tem facilidade em falar para as pessoas aquilo que a gente não faz, de falar de santidade para as pessoas, de perdão para as pessoas, de entrega e por aí vai. A gente fala de tantas coisas para as pessoas, mas nós temos dificuldade em lidar com isso, muito por conta do homem pecador que há dentro de nós. E se a gente une isso com a ministração da semana passada e pede o auxílio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? É um tipo de oração que não pode nem ser interpretada facilmente, tamanho a dor que ela é expressada, sabe, irmãos? Então nós estamos falando de quase que um pedido de socorro daquele cara que está soterrado embaixo de um entulho, e as pessoas ouvem uma voz. Eu estou ouvindo aqui, alguém está gritando. É isso, é o Espírito Santo, irmãos, indo ao nível
mais difícil, duro, drástico, de intercessão para nos socorrer e nos tirar desta pilha de pecado que está sobre cada ser humano. É isso que nós precisamos. Reconhecer que quando a ministração é quem é o próximo, isto não é uma coroa de glória, não é uma patente militar que a gente vai colocar no ombro e falar: é verdade, o outro irmão nem vem para a igreja, eu estou aqui firme. Não, o objetivo de Satanás não é te tirar da instituição. Ele sabe que você que conheceu o evangelho vai falar para o resto da vida que é crente. Irmão, fala para mim quantas pessoas você conhece que foram cristãos e se desviaram e se tornaram ateus. Nos meus 36 anos eu conheci um só, que era cristão e virou ateu. Aí a namorada largou dele, ele voltou para a igreja. Eu falei: você não tinha virado ateu? Aí ele falou: mas ela falou que se eu não voltasse para a igreja ela largava de mim. Eu falei: que ateu sem vergonha, hein? Pois é. Conta aí para você ver. Eu conheço 2, não vai passar de uma dezena, querido, de uma dúzia. Agora responda para mim: quantas pessoas caídas existem dentro da igreja que a gente sabe? E aí você vai ver o exército. Aí vão faltar folhas para você escrever, porque essa é a grande estratégia. Não é desviar pessoas da religião, não é desviar pessoas do suposto cristianismo, mas é tirar o cristianismo de dentro delas. E é por isso que você vê tanta gente fazendo tanta barbaridade, e no final elas dizem o quê? Eu estou bem. Bem com quem? Eu estou bem com Deus. Eu estou bem com Deus. Não, eu estou bem com Deus. Tem uns que vão até além. Não, eu estou fazendo a obra de Deus do meu jeito, querido. Aí a gente cai no erro da aprovação, né? Eu tenho que provar para as pessoas o quão de Deus eu sou. A sua espiritualidade serve para quem? Serve para as pessoas ou serve para Jesus? É uma resposta pronta. A gente não gravou a ministração de quinta-feira, mas deveríamos ter gravado, que foi parte do texto de Levítico, que diz que os animais puros eram os ruminantes e os de casco fendidos, como o cervo que sobe nas alturas. É Abacuque que fala, né? Abacuque é Naum, é um dos profetas menores. Ele nos dá força para subir nas alturas como o cervo. Abacuque, né? Então, o texto não vai dizer assim, a palavra está junto a ti no teu coração. Deus não vai falar para Josué: medita no livro desta lei, que ele não saia do teu coração. Vai dizer: a palavra está junto à sua boca. Ele vai dizer: não te aparte da sua boca o livro desta lei. E por que está dizendo boca e não coração? Na época não era coração, era intestino. Por que está dizendo boca e não interior? Porque não se trata de um conhecimento, de uma ideologia que a gente guarda para nós, a gente morre com aquilo, mas se trata de algo que é uma resposta rápida, prática, é praticado no dia a dia. Então por que a gente ouve tanto sobre amor e na hora do amor a gente trava? A gente fala tanto de perdão, irmão, insisto em falar isso. A gente fala tanto de perdão e na hora de perdoar a gente não consegue. Por que a gente fala tanto de santidade e para todo mundo a gente parece ser santo, mas para Deus não? Por que a gente fala tanto sobre aliança e na hora de cumprir você quebra? Por que você fala tanto de trabalho e na hora de se doar? A gente acabou de cantar, irmão, mais de ti e menos de mim. O que é que você foi útil na vida de alguém que não fosse você mesmo no último mês? Talvez é hora de nós repensarmos e não nos perguntar quem é que será o próximo, e assumir que nós já somos o próximo, que só não quebramos o protocolo da religiosidade, mas Cristo dentro de nós está frio, e eu estou pregando e a maioria de vocês estão de cabeça baixa, e o teu eu aí dentro não quer ouvir isso. É o tipo de mensagem que nós não queremos ouvir. Quer ver o tipo de mensagem que a gente quer ouvir? Abra lá em Ezequiel capítulo 33. Olha o tipo de mensagem que eu e você queremos ouvir. Ezequiel capítulo 33. Vamos localizar aí. Ezequiel estava falando com um povo que tinha acabado de cair nas mãos do domínio babilônico, e lá estava Ezequiel tentando pregar para esse povo. E olha aí, versículo 31, 33, 31. O meu povo vem a ti como costuma fazer. Vamos parar um pouquinho? Então lá vem o meu povo. O povo vem a ti como costuma fazer. E aí a gente percebe, irmãos, como costumeiro é o nosso comportamento cristão.
Não quero entrar muito na ministração de domingo que vem não, que vai falar um pouco de costumes. Mas só adiantando um pouquinho, já percebeu que a gente tem costume de algumas coisas? A gente não perde o costume de ler a Bíblia, de orar, de cantar música. Não perde, a gente tem um aspecto, um comportamento. De vez em quando acontece com a gente que trabalha com público, já aconteceu várias vezes comigo, você pega um passageiro, aí outro dia entrou um, aí o outro falou, oh, glória a Deus, irmão. Aí eu, opa, irmão, já vamos conversar com esse crente aí. Aí o outro, ele está amarrado. Eu falei, ó, é neopentecostal. Eu vou ganhar uma rosa, um sabonete ungido. Aí de repente o cara começa a falar de Smirnoff. Não, mas crente não fala isso não. Absolute. Absolute, o único absolute que eu conheço é tudo que existe sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absolute. É o único. Fui longe, mas foi bem. Foi o único absolute que eu lembro é essa. Foi boa a piada, pode rir que foi boa. Pode rir, fica. Rir, eu deixo você rir 2 minutos aí, depois eu volto. Falei, eu achei que era crente, mas a linguagem dele é de crente, é o costume, irmão. Tem o costume. Ele tem o costume de se reunir como igreja, de cantar música, de estar em comunhão. Tem o costume. Então o povo se reúne porque tem costume de fazer isso. Eles possuem costume de fazer isso. Se assentam para ouvir a pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração desta gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhar injusto, pelo ganho injusto. Para este povo, o profeta se assemelha a um cantor, a um poeta, um cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as palavras, mas de fato não colocam em prática em suas próprias vidas. Então aqui a gente tem o quê? A versão romantizada do cristianismo, a versão romantizada da religião. Então eu quero na igreja porque eu quero que o pastor prega, aí a gente fica à procura, sabe? A gente compartilha, olha esse pastor chorando. Aí o pastor chora. A gente está à procura de algo que nos choque, de algo que nos toque. Cara, o pastor pregava e cada vez que ele pregava arrupiava. Eu sentia a presença. E o pastor chorou e caiu no poder. Eu lembro uma vez que o pastor falou com um amigo, falou assim para mim, rapaz, você viu que poder? O pastor começou a orar e mais de 50 pessoas caiu com um demônio no corpo. Falei, você gostou, irmão? Forte, né? Deus me livre, irmão. Você gosta, né? Como um cantor. É um espetáculo, está falando de um espetáculo aqui. Irmão, tem crente que você não precisa da pregação da palavra. Você precisa do quê? Só de um espetáculo para ele, um show. Uma boa música, uma boa canção. Outro dia eu falei para ele, mas você sabe que esse cara que está cantando aí já foi pego num monte de coisa? Eu falei, não me importo com a vida dele, importa com a música que ele está cantando. É isso. É o cerne do negócio. É isso. Não importa de onde está fluindo aquela água, não importa se vem de Deus ou se não é de Deus, eu quero entretenimento. Por que eu preciso disso? Para manter a minha falsa religião. E a gente precisa falar de falsa religião. Se há igreja dentro da igreja, significa que fora dela, fora do remanescente, que é o verdadeiro, tudo é falso. E a ministração aqui é de posicionamento. Não há dúvida que você está na igreja. Em qual? Na verdadeira remanescência? Na igreja verdadeira do qual ele está à procura? Ou na falsa religião? Naquela que se enquadra exatamente nisso. Há costumes, há emoção. Ela é emotiva, essa igreja aqui. Ela quer uma bela canção. Repara como as pessoas cada vez mais, parece que a cultura pop entrou dentro da igreja. E é necessário, é quase que um protocolo. É necessário a emoção para ter parte da igreja.
Se não tem emoção, não teve palavra. Você chorou? Não, então não foi bom. Você arrepiou? Não. Caiu no poder? Não. Teve cura? Não. Demônio? Não teve. Então Deus não estava lá. Ela é emotiva. Ela sai extasiada, chapada. Talvez é hora da gente se chapar mais no entendimento, querido, na obediência, no duro e necessário movimento de, sei lá, o movimento de quimioterapia espiritual que mata aquela célula do caráter deformada, mesmo que você sofra, mas a fim de que você seja curado. Porque ela está à procura de muitas músicas belas, mas ela não está à procura de nenhum tipo de conteúdo do qual ela possa ir além do seu costume religioso, curar o seu caráter. E Paulo vai enxergar isso também no Novo Testamento. Quer ver? Vai em Tito capítulo 1. Amém? Tito capítulo 1. Vocês sabem por que nós temos uma avenida aqui na Zona Leste que chama Marechal Tito? Sabem não? Quem foi Tito? Contei de manhã, né? Tito foi um ditador de um país na antiga extinta União Soviética, República Tcheca, e ele foi um ditador comunista que matou muita gente. E a nossa querida prefeita Luísa Erundina, quando se tornou prefeita, ela decidiu homenageá-lo. Então nós temos uma avenida com o nome de um imperador comunista da União Soviética. Para que isso? Marechal Tito. Mas ao contrário desse Tito, esse aqui não. Esse era um grande homem de Deus. Amém. É importante você saber da história, tá bom? De manhã pelo menos o povo riu. Vocês como ficam assistindo Faustão o dia inteiro e com chocarrice em casa, demora mais para engrenar, mas até o fim engrena. Amém? Se não participar, eu vou começar a expulsar demônio, hein, irmão? E se você tem medo de cair, eu já fui do exorcismo, hein? Alguns aqui sabem, mandava olhar para a mão. Olha para minha mão aqui para você ver se você não manda. Se tiver legião, cai. Olha aqui, ó. Não olha muito não, irmão, senão você vai cair. Tito 1,15. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é impuro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Preste atenção aqui, ó, mentalidade. A mentalidade deles estão pervertidas. Irmão, presta atenção. Se a nossa mentalidade não for de Cristo, nós vamos ter dificuldade em agir como Cristo em situações das quais nós somos expostos. Quando trata-se de mentalidade pervertida, está falando do oposto à mentalidade de Cristo, da mentalidade da carne. Se nós nos movemos sobre a igreja errada, ao invés de ser a igreja remanescente, a igreja falsa, aí está, querido, um problema a ser diagnosticado por nós e mudado. Começar a mudar a nossa mentalidade. Então não há pureza em pedir perdão, em dar perdão. Não há pureza em esclarecer a sua vida. Eu não posso esclarecer minha vida porque as pessoas acham que é vergonha. Não posso contar com o irmão. É a minha mentalidade. Então ele pisa na bola comigo, eu vou ter dificuldade em voltar a falar com ele, porque a minha mentalidade é pervertida. Eu vou ter dificuldade em ser de Cristo e falar, vamos aqui, irmão, como um machado que afia em outro aí, e torna-se mais afiado, vamos tentar aí nos relacionar para a gente quebrar esse tabu da carne. Não há pureza o suficiente para isso. Irmão, seja sincero, quantas das vezes falta pureza suficiente para a gente resolver as nossas questões?
Porque a nossa mentalidade, ela é movida por uma consciência pervertida. E não é que você é pervertido porque você vê pornografia, não é porque você é pervertido porque você anda com gente que fala palavrão, não é porque você é pervertido que você teve um pai que te ensinava besteira. Você é pervertido porque você é decaído. A perversão aqui não é perversão de valores dos quais os homens estabelecem certo ou errado. A perversão aqui trata-se de ser glorificado ou não. Se você se move na igreja, dentro da igreja, no remanescente fiel do Senhor, o Espírito Santo geme dentro de você. E quando essa consciência decaída quer falar mais alto, a tua fidelidade te coloca um ponto de ovelha que é sacrificada todos os dias. Então você vai quebrando, é menos de você, mas você encontra pureza suficiente para olhar para determinadas situações como se fossem puras. Isso aqui, irmão, não é um tipo de chamada para você ver algo que é errado e dizer, não, mas como eu acho que aquilo é puro, então vamos embora fazer. Não é isso. O texto não trata sobre isso. Paulo estava falando aqui claramente sobre religião. Vai falar, cuidado com o que vocês ouvem e tal. Mas se os olhos de vocês são puros, pronto. Quantas das vezes, irmão, você vai estar cercado de pessoas que estão fazendo tudo errado, estão agindo de forma errada, mas você está em pureza, exercendo o seu papel de cristão. Acabou. Por mais que as outras pessoas estejam sendo falsas, mentirosas, Ele quer encontrar pureza dentro de você. Por isso que às vezes duas pessoas dizem que perdoam, uma de fato perdoa com pureza e a outra não, e a outra continua carregando mágoa. Você não pode fazer nada, mas a tua pureza, a tua consciência colocou você naquela situação, encaixou você naquela situação, como a igreja dentro da igreja, como remanescente fiel do Senhor. Então não é porque, não, mas o problema, pastor, é que com o pecador eu ajo como pecado, com o infiel eu falo com infidelidade. Não, o cristão de verdade não. A pureza dele faz ele olhar para situações das quais às vezes fala, você foi injustiçado, pisaram na bola com você, mas ele age como Cristo. E é por isso que a gente vê Cristo falando, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí o nosso apelo mas eu não sou Cristo, mas Estevão também disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E se Estevão copiou Jesus, é porque há a possibilidade de nós copiarmos também. Não é porque alguém falou mal de você que você tem o direito de falar mal dela. Se você for uma igreja dentro da igreja, a sua pureza vai impedir você de fazer aquilo, e por aí vai. Eu não vou nem dizer falar, Jesus manda a gente pensar. Está entendendo, querido, em nome de Jesus? Como a gente começa a perceber o quanto às vezes, sem percebermos, a gente vai nos movendo sobre uma falsa religiosidade. E olha o versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados, desqualificados para qualquer boa obra. Então eles vão dizer que conhecem a Deus, eles se movem numa religião, mas eles têm dificuldades para algumas coisas. E quais são essas coisas? Boas obras e repreensão. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 12 e capítulo 13 também. Aliás, 11, 12, 13 vai falar sobre isso, sobre repreensão. E o texto lá em Provérbios 12 vai dizer, ama a repreensão. E a grande dificuldade em exortar hoje, irmãos, não é o mundo. Você já tentou pregar para quem é incrédulo? Tenta pregar para quem é incrédulo, ele vai te ouvir. Quando você começar a falar inspirado pelo Espírito Santo, aquelas palavras vão tocar tanto no coração dele, que ele vai em lágrimas. Pelo menos isso acontece comigo às vezes, quando eu estou evangelizando alguém dentro do carro. Mas o problema é quando você fala de perdão para o cara dentro da igreja, e aquilo não entra no coração dele. Por quê? Porque ele ensina, e é muito difícil você ensinar alguém que já ensina. O difícil é você evangelizar quem é crente, porque aqui está a prova. Se você é desqualificado para se subordinar, não ao que o homem quer, mas ao que Deus fala por intermédio do homem, pode ser que a sua religião é falsa. E aí a gente começa a perceber o quanto nós estamos pecando nisso, irmãos. Lembra quando foi ministrado aqui na igreja? Isso vale para mim, vale para você. Tente colocar um outro aqui à prova da espiritualidade de alguém. Irmão, você não é tão espiritual como você pensa, porque um cristão não fala isso.
Tenta a esposa falar para o marido falar para a esposa, você vai arrumar inimigo. Quem é você? Aí o marido fala para a esposa, eu conheço mais de Bíblia do que você. Aí eu digo para o esposo, Satanás conhece mais de Bíblia do que você, irmão. Ele viu sendo escrito. A questão aqui não é o ego, irmão, de quem é mais espiritual. A espiritualidade é o contrário. Ela não nos coloca no jugo de ego para a gente mostrar quem é melhor espiritualmente, mas ela nos coloca numa condição de arrependimento para a gente mostrar o quão pior nós somos e precisamos de arrependimento, de perdão e de entendimento, de compreensão das pessoas. Se você é mais espiritual para não ouvir, você não é mais espiritual, você é mais carnal religioso. Porque o mais espiritual é aquele que ouve ainda mais. Quando nós crescemos espiritualmente, mais nós ouvimos Deus falando por intermédio das pessoas que estão abaixo de nós, e não o contrário. Porque senão você vai se tornar tão espiritual. E quem é que vai ministrar para você? O apóstolo Paulo vai ressuscitar? Quem? Jesus vai aparecer do nada, vai ministrar para você? Então é hora, irmãos, de cada um de nós examinarmos a nós mesmos e ver em qual ponto nós não nos movemos na igreja, dentro da igreja, na igreja remanescente fiel da qual Ele está procurando, e o quanto do nosso comportamento se encaixa justamente na igreja falsa. E Paulo continua falando isso, além de falar para Tito, ele fala para Timóteo também. Volta um pouco aí, Timóteo capítulo 2. Olha aí, ó. 2 Timóteo. Porque aí quando a gente vai ler 2 Timóteo, irmãos, como que a gente lê? Olha como a gente lê 2 Timóteo capítulo 13, irmão. A gente lê assim, ó. Sabe, entretanto disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Agora concorda comigo, vê se a gente está vivendo esse tempo, sim ou não? Os homens amarão mais a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, tá assim? Arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, tá assim, gente? Ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, tá assim, gente? Caluniadores, o povo fala mal um do outro, vixe, sem domínio próprio, demônio próprio, como eu brinco, né? Cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí a gente olha isso aqui, para aí no versículo 4, a gente olha e fala, meu Deus, nos últimos dias vai ter esse povo terrível. Aí o que a gente pensa? A gente pensa em espada na nossa goela, em decapitação, em forquilha, como é que é o nome daquele que cai assim? Guilhotina, e apedrejamento, e os crentes estão sendo perseguidos, e o povo é terrível, e os crentes estão sofrendo. Mal com quem que ele está falando aí? Versículo 5. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te portanto desses também. Então ele não estava falando do mundo, ele estava falando de gente dentro da igreja. Viu? Ele não está falando do povo que é terrível lá do lado de fora, ele está falando do povo que é terrível dentro da igreja, que nega o seu real poder. O que é isso? Que não é igreja, é instituição, é religião, mas é falsa. E a questão aqui é a procura da igreja dentro da igreja. Como isso é sério? Como a ministração que foi dita aqui na semana passada, que apontou possíveis pessoas que vão desviar, de repente deveria ter sido colocado no presente, pessoas que já estão desviadas, mas não da instituição, mas de Cristo. Que em nome de Jesus a gente ore e reflita sobre isso, e observe, Cristo quer encontrar em nós um coração verdadeiro. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Eu quero ser uma igreja remanescente, remanescente fiel. Se por um lado nós temos a igreja que estava se esfriando, mas tinha o aspecto de igreja, do outro lado nós tínhamos também a igreja com aspecto de igreja, mas que era fiel. Então nesta noite a minha oração, estou com isso aqui queimando no meu coração, porque em tempos onde as pessoas continuam sendo de Deus, mas não querem falar de Deus, eu não quero ser esta pessoa, eu quero ser um remanescente.
alguém que vai continuar queimando em paixão por Cristo. Um tempo onde as pessoas só sabem expor os problemas, os defeitos da suposta igreja do Senhor. Eu quero ser outra coisa, eu quero ser um arauto do rei, alguém que vai proclamar algo que vai muito além da crítica, algo que vai muito além do escândalo. Eu estou falando de Cristo. Num tempo em que ninguém quer perder o seu trabalho para ganhar a Cristo, eu quero ser esta pessoa. Num tempo em que ninguém quer perder o seu dinheiro por amor a Cristo, eu quero ser essa pessoa. E se você não for esta pessoa, você vai se mover sobre uma falsa religião, que vai te colocar numa condição de soberba tão ampla. O teu problema não é debater com o pastor Machado que você está fazendo certo. O teu problema é que você vai chegar na eternidade e vai se sentir no direito de debater isso com Jesus. Jesus falou isso ao meu coração esses dias. Você fica chateado, né? Porque às vezes você ministra e as pessoas debatem com o que você ministra. Elas vão chegar na eternidade e vão querer debater isso comigo. Por que eu não estou entrando? Prestou atenção, irmãos? Onde a falsa religiosidade nos leva a um nível de soberba tão alto que nem os parâmetros de Cristo servem mais para mim. Até eles eu questiono. Até eles eu duvido. Que é isso? Eu tenho que entrar sim. Eu não te conheço. Aleluia. Que esta palavra fale ao seu coração, e que esta música que a gente canta, mais de ti e menos de mim, que vá além da canção, irmão. Que seja um apelo do Espírito Santo num coração próximo a se esfriar. Mas se há o apelo dentro de nós, é porque há a possibilidade. Não pense que isso é uma coisa nova, irmãos. Pastor, mas ano 2000, sabe como é que é, né? A modernidade. Não, isso aqui é antigo, irmão. Desde que o pecado é pecado, já tem isso. Aliás, o primeiro apelo do Espírito Santo para a igreja do Senhor está registrado ali em Apocalipse 3, 2 e 3, e vai falar das 7 igrejas. E quando fala das 7 igrejas, a gente lembra lá da igreja de Laodiceia. Lembra na aula de escatologia, quando a gente falou da igreja de Laodiceia, irmãos? Sim ou não? O que a gente falou da igreja de Laodiceia? Você falou sim. O que a gente falou da igreja de Laodiceia? Eu vou fazer a oração forte. Não me provoque. Lembra que tinha uma cidade chamada, na região de Laodiceia, chamada Hierápolis. O que tinha a cidade de Hierápolis? Vocês prestaram atenção, irmão, na aula de escatologia. Não serviu para nada, né, irmão? Então pode esquecer. A cidade de Hierápolis era uma cidade de água quente, termal. Sai água quente. Vocês já foram alguma vez? Segura aí, irmãos. Vocês já foram alguma vez numa fonte de água terapêutica? Ninguém nunca foi? Já foi? Quem mais já foi? Só o Vinícius. Já foi também? Vocês foram em qual? Caldas Novas. É bonito lá, né? Toma um banho quente. É maravilhoso. A cidade de Hierápolis, ela tinha essas águas quentes. Só que qual é o problema? Na cidade de Laodiceia, na região, foi constatado um problema. Como o Império Romano, se você já assistiu engenharias, grandes obras de engenharias do National Geographic, você já assistiu já da engenharia do Império Romano. Eles eram muito bons para fazer ponte, e eles inventaram um negócio que era os aquedutos. Então eles transportavam água de um lado para o outro. Só que o que acontece? A água saía de Hierápolis quentinha, só que quando ela chegava nessa cidade, ela já não estava quente, e ela perdia o quê? O aspecto terapêutico dela. Então não servia. Só que como era uma água salubre, também não servia para beber. Então o propósito dela, que era para funcionar como terapia, não servia, e para beber também não servia. Então quando a gente vai ler aqui em Apocalipse, da igreja de Laodiceia, não é frio nem é quente, é morno. A gente sempre leva para o lado que é o quê? Não pode ser mais ou menos, irmão, é assim sim ou não, não. Mas essa não era a comparação. A comparação era outra.
Não era que tem que ser definido, tem que ser quente ou tem que ser frio, que não pode ser morno. Não era isso. O que de fato a comparação queria ensinar é que essa igreja ela tinha perdido o caráter dela de ser igreja, porque ela deveria ter dois aspectos: ou ela deveria ser uma comunidade terapêutica que espiritualmente iria cuidar do que? Do conforto dos enfermos, e ela deveria também ser uma igreja que matava a sede das pessoas, e ela perdeu as duas coisas. Por ser uma falsa religião, ela não conseguia matar a sede de ninguém, e ela também não conseguia confortar ninguém. Só que o grande problema da igreja de Laodiceia é que Deus enxergava isso, mas eles não. Eles diziam o quê? Somos ricos em obras, fazemos acontecer. Aqui é uma igreja supimpa, forte, poderosa. E aí, irmão, se tem uma frase que pode descrever bem essa igreja, é Deus olhando para ela e dizendo assim: ó, Laodiceia, vocês foram descobertos. O que ninguém enxerga que vocês eu sei o que vocês são. Ninguém está enxergando quem de fato vocês porque vocês julgam ser muito bons, mas eu sei que não é isso. Eu sei que a realidade que vocês apresentam para os outros não é a realidade que vocês apresentam para mim. Sabe, irmãos, se nós não permitirmos que o Senhor revele verdades ao nosso respeito que às vezes nós queremos esconder, pode ser que não seremos salvos. Eu não estou dizendo, irmão, de Deus falar do teu pecado para todo mundo e você ficar envergonhado. De repente isso seja necessário na vida de alguém, mas não é disso que eu estou dizendo. Mas eu me refiro àquilo que eu me apeguei tanto: meu gênio, meu posicionamento, aquilo que eu chamo de meu aspecto, meu ser, meu eu. E Deus revelar que aquilo está errado na minha vida, eu tenho que mudar naquilo. Pode ser que por me apegar tanto nisso, o meu ego me convence mais, me guie mais do que a palavra de Cristo. E a palavra para a igreja de Laodiceia é: eu conheço vocês de fato. É aquela tirinha que colocaram aí na rede social com uma frase que foi dita aqui na igreja: Cristo sabe da nossa realidade mais do que nós mesmos. E aí ele vai dar um conselho para esta igreja. Ele vai dizer: eu recomendo que vocês, que estão dizendo que são muito ricos, comprem ouro refinado no fogo, a fim de que vocês se enriqueçam, e vestes brancas para cobrir o que? A vergonha e a nudez de vocês, e colírio para os olhos, a fim de que vocês usem e unja esses olhos, para que vocês possam enxergar claramente. Repita comigo: ouro. Repita mais alto, diga: mudança de valores. Vestes, mudança de comportamento. Colírio, mudança de perspectiva. Se nós não trocarmos os nossos valores, nosso comportamento e nossa perspectiva, a gente não vai achar que está errado, irmão. Quem é você para falar que a minha religião está errada? Entende a dificuldade do judeu nos dias de Jesus, e Jesus chegar e falar que a religião deles estava errada, porque era algo que eles acreditavam tanto. Irmão, eu já tentei convencer pessoas que o que ela está fazendo na fé está errado, mas ela não ouve. Ela fala: mas como é que pode? Está tudo errado. Irmãos, eu estou falando para vocês que em 2006 eu me deparei com uma realidade, e o cristianismo que eu vivia estava completamente errado. Eu falei: cara, tudo que eu acredito está errado. E para mim mudar completamente a minha visão espiritual a respeito do cristianismo, levou o quê? 9 anos. Não foram 9 dias, levaram 9 anos. Hoje, graças a Deus, já não tem mais nada. Claro que eu continuo sendo pecador, precisando ser mudado a muita coisa, mas uma mudança aqui, ó, na minha teologia, levaram 9 anos. A gente não quer acreditar que aquilo está errado. Irmão, me perdoe falar, mas me perdoe não, mas o Espírito Santo está falando para você. Você está ouvindo algumas coisas agora aqui, eu não sei nem o que é, irmão. Eu não sei o que é, mas você está ouvindo. Mas dentro de você tem um satanazinho aí falando: mentira, você não está errado. Mentira. Não pode ser verdade isso. Você não precisa mudar isso.
Conversa fiada dele é com outro irmão. Ele deve saber do podre de algum irmão aí e está dando indireto para algum irmão. Não é para você isso. Não ouça a sua consciência, não ouça o seu coração. Nós vivemos hoje uma sociedade que diz: siga o teu coração. Essa sociedade cristã está dizendo: não siga o teu coração, porque o coração do homem é enganoso. Siga Jesus. Amém. Que você observe essa palavra. Isso aqui não é uma exortação para perder as pessoas, mas é um apelo do Espírito Santo dizendo: vem, vem ser o meu remanescente, vem ser o fiel, o verdadeiro, a igreja dentro da igreja. Aleluia. Permita que o Espírito Santo mude os seus valores, mude o seu comportamento e muda a sua perspectiva, a sua cosmovisão, o seu entendimento, a sua direção, a sua visão. Amém? E para terminar a ministração, eu te deixo aqui com 4 reflexões para a gente poder orar e terminar. Depois de falar tudo isso, eu te faço a primeira pergunta: o nosso interior, ele é compatível com o nosso exterior, irmãos? O que nós mostramos para Deus tem alguma coisa diferente do que nós mostramos para as pessoas? Porque aqui a gente vai chegar a uma conclusão: se nós somos igreja dentro da igreja, se nós somos remanescentes, e como a gente sempre fala, uma música está sendo tocada, o remanescente não é só a Igreja de Liberdade em Cristo, não, tem remanescente em tudo quanto é lugar, irmão. É uma convergência de pessoas que são remanescentes, seja judeu, seja gentil, seja de orientação conservadora, seja de orientação, sei lá, reformada, sabe, pentecostal, não sei. O nosso exterior é compatível com o nosso interior? Ou a nossa preocupação é ser uma resposta para as pessoas? Querido, eu tenho que ser uma resposta para Jesus, porque é Ele que me conhece. E por vezes, irmãos, nós escolhemos mentir para as pessoas. Olha a minha vida como é. E aí quando eu chego para Jesus, eu não falo nada. Pode ser que a gente está mentindo para a pessoa errada. Que quando a gente esconde algo das pessoas, a gente também está tentando esconder aquilo de Jesus. Porque se de repente não tentássemos esconder tanta coisa de Jesus, isso refletiria nas pessoas também, porque isso nos daria na condição de perder algumas coisas. Mas eu prefiro fingir para as pessoas que sou de Deus, mas quando eu me tranco sozinho para ficar sós com Jesus, não tem nem diálogo, porque eu mostrei para todo mundo que eu estou tão bem com Jesus, mas quando eu chego para ele, perto dele eu não estou bem com ele, então fica aquele clima sem graça lá. E aí eu vou levando esse relacionamento de falsa religião. A palavra religião do grego é religar. E será que estamos ligados de fato a Cristo, a ponto de conhecê-lo e ser conhecido por Ele? Ou a nossa religião se tornou só uma alegoria para as pessoas? Então que você tente compatibilizar o teu interior com o seu exterior. Seja, irmãos, na sua fidelidade, na sua espiritualidade, ou nos seus desafios, nas suas aflições, nos seus problemas. Nossa cultura cristã ensinou a gente ler lá 1 Reis, capítulo 4, capítulo 5, no texto da sunamita, que quando o homem pergunta para ela se tudo está bem, ela disse: tudo vai bem. E a gente encara aquilo como uma positividade, um determinismo, que faz você ficar convencendo a si mesmo e tentando convencer a todo mundo que você está bem, mesmo estando na pior. Claro que você tem que dizer bem, que está bem para algumas pessoas, mas quando ela chega diante do profeta, ela diz: nada está bem. Então um exemplo prático que a gente tem que tomar daquela mulher é que ela se abriu sim, mas para a pessoa certa. Ficou enganando o que ela estava passando. Compatibilize o seu interior com o seu exterior. Amém? Nos incomodamos com os próprios erros, mesmo quando ninguém sabe? É uma pergunta. Suponhamos que ninguém sabe que tem algo dentro de você que é errado. Então, bola para frente. Ninguém sabe. Vamos lá. A questão é: você se conforma com isso ou não, querido?
A questão é, você aceita isso ou não? Por isso o pecador, ele batia no peito e dizia assim, ó, eu não vou nem olhar para o céu, porque eu não sou digno de olhar para você, Deus, eu só te peço perdão. É um cara que sabia dos pecados que ele tinha, que provavelmente ninguém sabia, mas ele sabia. Isso colocava ele numa condição de quebrantamento. Irmão, quebrantamento não é quando as pessoas descobrem o teu pecado. Arrependimento não é quando as pessoas descobrem que você está errado. Arrependimento é quando você reconhece que você está errado, independentemente se as pessoas descobriram ou não. Isso é arrependimento. Quando de fato Jesus descobre, ele te aponta, ele fala, poxa, eu estou errado. Mas ninguém ficou sabendo. Jesus estava sabendo. Jesus é ninguém? Amém, queridos? Está vendo como a gente prega? Aí você começa a falar, caramba, tem um monte de gente aqui que não sabe de um monte de coisa que eu tenho no coração, mas Cristo sabe. Então a gente está mentindo para a pessoa errada. Compatibilize o seu coração. Irmão, a tua adoração é maravilhosa. Outro dia até compartilhei uma música com uma pastora, falei, olha essa música, que música mais poderosa. E ela falou, música poderosa não é que é feito com microfone, mas é que é feito com a alma, com o coração. Pode ser que aquela adoração bonita que a gente vê os artistas fazendo aí, é lindo para a gente, mas não é a gente que tem que determinar se é lindo, é Jesus. E quando é que ele fala? Ele fala para a gente. E se aquele artista que está cantando bonito para todo mundo, um dia for julgado por Jesus e Jesus falar não é lindo, ele deveria sacrificar a sua carreira para quê? Para se compatibilizar com Cristo. E aí que está o problema, a gente está disposto a perder. Estou falando de um cantor, mas serve para mim e para você, irmão, para tudo na nossa vida. Por quanto a gente se move numa falsa religião e a gente usa o determinismo e fala, tá tudo bem, e a gente sai da igreja e volta para casa com pecado, porque com o irmão eu não converso, com o irmão eu não converso. Irmão, vou falar bem sério para você, irmão, bem sincero, irmão, se eu estiver pregando aqui, eu sei que você não fala com alguém, minha vontade é de nunca mais pregar para você, irmão, porque eu ministro o arauto do reino na tua vida e você não faz nada. Vou ter que continuar pregando pela misericórdia, né? Vai que um dia você mude. Mas essa seria a minha vontade, irmão. Se eu pudesse não pregar, eu escolheria isso. Porque a gente vem para a igreja, toma ceia e volta para casa com pecado. Ei, tira o Lázaro porque ele não está mais morto lá. Já tirou a pedra, ele ressuscitou, vamos embora. Tem coisa que não deveria mais estar morto dentro de nós. Nós deveríamos dar vida e mostrar que aquilo não existe mais. Mas a gente opta em deixar lixo enterrado dentro de casa. A gente opta em guardar aquilo que é a possibilidade de experimentar a ressurreição, aquilo que é a possibilidade de experimentar a transformação, e a gente guarda aquilo como lixo morto dentro da nossa vida. Compatibilize o seu coração, mesmo quando as pessoas não souberem, mas Cristo te apontar que coisas têm que ser mudadas. Amém? Nós temos total certeza de que Deus se agrada das nossas aspirações, das nossas motivações. Cristo está de acordo com isso que eu estou fazendo, amém. É o remanescente. E para terminar, amamos a repreensão quando Cristo nos aponta. Quando a mensagem te desagrada, ela te cura? Faz essa pergunta para si mesmo. Porque, pensa comigo, irmão, alguém que não pode ser corrigido, não vai ser educado. Então, se eu não posso ser corrigido por Cristo, nunca, significa que eu nunca estou errado. E aí entra o antropocentrismo humanista. O homem está no centro, eu não estou errado, Deus é segundo plano. Liberta-nos de nós mesmos, Deus. O homem é uma criatura decaída, não confie nele. A Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem. Não é um versículo para você não acreditar na comunhão das pessoas, não. É um versículo para você colocar em xeque a tua autonomia, o teu eu, a tua autoconfiança. Amém? Que a gente possa receber esse apelo nesta noite e desejar ser igreja dentro da igreja, ser o remanescente fiel do Senhor. Tomar cuidado com essa instituição nociva e prejudicial à salvação, que trata-se da falsa religião. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus por essa ministração. Aplauda Jesus, aleluia.